Olá, pessoal! Quanto tempo! Para você que já me segue aqui no Templo Natura, tudo bem com você? E se você está chegando agora, seja muito bem-vindos. Hoje eu vou gravar um vídeo um pouco diferente. É uma forma também de recomeçar. Depois de tanto tempo afastada, e como vocês podem perceber, eu estou saindo da minha casa. Está um dia ensolarado, faz muito frio. Eu estou em Maiorca, que fica no Mediterrâneo, nas Ilhas Baleares, na Espanha. E estou morando agora no centro da ilha. Esse povoado aqui é um povoado muito bonito, muito tranquilo e tem um estilo bastante medieval. Tem muitos anos. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco dessa paisagem que eu posso desfrutar e contemplar cada dia. E vir aqui também dar um pouco de sinal de vida, né? Então esse vídeo ele vai ser agora um pouquinho diferente. Fiquem tranquilos que daqui a pouco eu apareço. Mas enquanto isso, vamos desfrutar da paisagem e eu vou relatando um pouquinho das coisas que me mantiveram afastada aqui do canal. Então, o ano de 2025 foi um ano cheio de situações que muitos chamariam de problemas, mas eu prefiro chamar de oportunidades. Sim, oportunidades de evoluir, porque todas as vezes que ocorrem situações em nossas vidas é porque a gente precisa crescer. Alguma coisa dentro de nós precisa despertar, precisa aprender. É que aonde a gente está, aquele lugar que a gente ocupa, já não nos serve. A gente já não cabe naquele lugar. Então a gente precisa passar para um outro nível. E muitas vezes, se a vida nos permite tomar essa decisão de livre e espontânea vontade, a gente acaba se acomodando, fica, na zona de conforto. Mas o que acontece? Como a gente veio aqui para evoluir, como a gente veio aqui para crescer e para nos transformar na nossa melhor versão e desenvolver o nosso máximo potencial, vem no universo e traz então desafios, oportunidades para que a gente evolua. E que aí, coloquialmente, as pessoas falam problemas. Mas, sinceramente, eu prefiro pensar que tudo o que ocorre com a gente, seja as coisas que a gente está de braços abertos para receber, ou sejam coisas que a gente não está preparado para receber, todas elas são dádivas. Porque todas essas situações, poder viver elas, faz com que nós possamos nos conhecer profundamente. Realmente, você consegue perceber qual é o teu limite de tolerância, qual é o teu limite de paciência, quais são as tuas fortalezas, quais são as tuas verdadeiras vulnerabilidades, o que mais te dói, o que mais te deixa feliz, o que você pode suportar e o que não. Também a gente percebe que a vida é uma caixinha de surpresas que traz coisas que você jamais pensou que iria viver e de repente elas estão ali diante dos seus olhos e você tem que vivê-las. E tudo isso faz com que a gente se dê conta, pelo menos comigo aconteceu, que eu me dei conta de uma forma literal, realmente, literal e profunda, de que nada é para sempre. Tudo é uma etapa, tudo, absolutamente tudo. Então você olha hoje ao teu redor, talvez a casa que você more não será a mesma casa que você estará morando daqui 2 anos, talvez você tenha pets, seus bichinhos de estimação, seus filhinhos
caninos ou felinos, seja qual for o tipo de animalzinho que você tenha, também não será para sempre. As pessoas que você tem ao seu redor, seja família, seja amigos, elas também não serão para sempre. As circunstâncias que você vive hoje são circunstâncias que são momentâneas, mas elas não são permanentes. E tudo na vida é absolutamente passageiro. E nem mesmo as circunstâncias incômodas, nem os momentos de êxito e contentamento são para sempre. Então a vida é uma eterna constante de surpresas e tudo aquilo que temos por válido, por certo, deixa de sê-lo em questão de segundos. Agora, a um nível espiritual, eu gosto de pensar que Deus, o universo, o divino, seja lá o nome que você dê a essa supraconsciência, o certo é que Ele nos dá essas situações, Ele nos permite viver isso, porque Ele, desde a perspectiva que Ele tem, Ele consegue ver a razão, Ele consegue ver o propósito. E o que é melhor, Ele consegue ver, inclusive, em mim, capacidades que eu mesma não acreditava ter. Então, as situações ocorrem porque você vai ter capacidade de se sobrepor a elas, de superá-las. E Ele, em sua infinita sabedoria, sabe o porquê vivemos o que vivemos, qual é a razão, o propósito disso. E mais que isso, Ele sabe que seremos capazes de superar tudo isso. E essa dinâmica ficou bem clara para mim em 2025, de que nada é permanente. Foi um ano cheio de desafios, em vários aspectos. E não poderia deixar de ser, né? Foi, segundo a numerologia, o ano de 2025 foi um ano que simbolizou o número 9. E ele simboliza o fechamento de ciclos, de culminações, finais que dão lugar a coisas melhores, novos ciclos que nos ajudarão a crescer e alcançar lugares melhores, alinhando-nos com o nosso propósito maior. Agora, o ano de 2026, ele é marcado pelo número 10 na numerologia. E um símbolo, né, de novos começos e grandes oportunidades. Este número indica um período de reinvenção, de força, de liderança, convidando todos a assumir o protagonismo da própria vida e transformar desafios em conquistas. E é por isso que, apesar de um tempo afastada, me permitindo esse momento de reflexão, de silêncio, de introspecção, de pausa, o que não é fuga, isso foi respeito que eu tive pelo que eu estava vivendo, porque quando o corpo, a mente e a alma pede um descanso, nós temos que nos acolher e respeitar esse pedido. E foi o que eu fiz e o que o meu coração me pedia. E tá tudo bem, foi um período que me ajudou muito, mas eu estou voltando, principalmente porque eu tenho metas a cumprir este ano, metas onde eu vou comentar um pouco mais daqui a pouco eu vou abrir a câmera, vocês vão me ver. Metas onde eu me desafio a fazer o que eu tiver que fazer para superar tudo aquilo que tem me travado. E apesar do medo, apesar das dúvidas, porque ser valente não é perder o medo, é fazer o que tem que ser feito mesmo com medo. Fechar os olhos e ir com fé.
mesmo com medo. Então, eu decidi que esse ano eu vou fazer muitos mais vídeos aqui e quero convidar vocês a participarem dessa jornada. Vai ter muitas coisas interessantes aqui. Eu quero compartilhar com vocês todos os meus projetos e quero agregar conhecimento, quero agregar experiência, quero ajudar, porque aqui é uma troca. Eu venho aqui, gravo meus vídeos, ofereço meu conhecimento, aquele que quiser absorver, receber, e do outro lado vocês me dão um feedback para que eu possa saber se tudo que eu estou trazendo para vocês de conhecimento, de experiência, de vivência que eu tenho, tanto na minha vida pessoal como com os meus clientes, se isso faz sentido para vocês, ou tragam dúvidas que vocês tenham sobre todos os temas e eu tentarei ajudar na medida das minhas possibilidades, do meu conhecimento, da minha consciência e da minha responsabilidade, porque eu sempre vou poder contribuir para vocês a nível de orientação, mas sempre vai ser a fonte maior quem vai poder realmente dar a resposta para vocês. A resposta que, na verdade, todos vocês já obtêm dentro de vocês, precisam apenas se conectar com ela para poder ficar mais claro. Então agora eu vou deixar vocês assistir o restinho dessas imagens tão bonitas, dessa paisagem maravilhosa, e em seguida eu vou ligar a câmera e vocês vão me ver e assim a gente vai poder bater um papo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário e muito obrigado por me assistir. Bem-vindo novamente ao Templo Natura. Um abraço de urso. Sentei um pouco para ver se agora a gente consegue conversar. E como eu dizia, o ano de 2025, a numerologia vem representado pelo número 9 e é um número que simboliza encerramento de ciclos. Isso é muito bom porque também abre espaço para que novas coisas entrem em nossas vidas, novos ciclos iniciem. E sim, somos capazes de superar. É claro que no momento em que as coisas estão acontecendo, nós não acreditamos que vamos ser capazes de superar. Mas isso também faz parte do ego, porque o ego, ele luta para nos manter sempre naquele lugar familiar, naquele lugar confortável, onde nós já temos o controle. Quando as mudanças vêm, você exerce resistência porque você não aceita viver algo que é desconhecido, até que você passe por ele, se supere, veja que foi delicado, mas que você desenvolveu mais recursos internos que estavam sempre presentes em você e você não havia dado utilidade a eles. E então chega 2026, que vem representado pelo número 10, que é o número dos inícios, dos novos ciclos, é um número que nos impulsa a ação, aos começos. E por falar em começo, a retomada do Instagram, a retomada do YouTube e o início do TikTok faz parte deste novo início que eu tracei para mim para 2026.
é uma forma de ocupar a minha vida com novos desafios. Mas desta vez, esse desafio é um desafio que eu escolhi, não um desafio que a vida está me impondo. E é tão bom ter essa consciência de que somos capazes de nos desafiar. E uma das coisas que eu sempre relutei muito foi de fazer isso aqui, de gravar vídeos, me enfrentar diante da câmera, porque realmente era um desafio para mim. E segue sendo. Não quer dizer que eu não tenha ainda uma resistência, um medo a me expor. Mas eu estou aqui enfrentando este medo. Da mesma forma como eu enfrentei coisas tão mais complexas em 2025 e soube superá-las, isso daqui deveria de ser algo muito fácil de ser superado. Mas como tantas outras coisas na vida, tudo que é novo gera temor, gera receio, ansiedade e até poderíamos dizer que suposições. O que é também algo que não é justo conosco, porque não nos damos a permissão de deixar que a vida flua de uma forma natural, sem ficar todo o tempo colapsando a função de onda. Todo o tempo estamos esperando que algo vá ocorrer segundo as nossas expectativas e segundo as nossas experiências, segundo as nossas crenças. Mas quando a gente solta e deixa que as coisas fluam, o universo nos surpreende. Estou aqui com o meu poncho, faz muito frio, faz um dia ensolarado, mas tá frio. Na Europa agora faz frio. E tá tudo bem, porque eu também amo frio. Mas talvez você me veja aí desde o Brasil e pense, por que ela está tão abrigada? Porque eu não estou no Brasil. E um desses desafios que eu coloquei para mim, ou uma dessas metas que eu coloquei para mim, no ano de 2026, é aprender que eu posso demonstrar para mim que eu sou capaz, demonstrar que todas as coisas que o coração da gente pede tem um porquê. O meu coração pede para que eu esteja aqui gravando, mesmo com medo, mesmo com receio, mas isso é uma experiência muito válida para mim. Apesar do medo, eu estou muito orgulhosa dessa atitude e também foi algo que eu disse para mim. Ou vai ser agora ou não vai ser nunca. Eu quero começar fazendo aquilo que ele pede. Ação, transformação, atitude. E vai ser assim, pouco a pouco eu vou estar gravando mais vídeos e esses vídeos cada vez eu vou fazer melhor, cada vez eu vou ter mais espontaneidade. Então, como eu dizia, eu relutei muito para vir aqui e gravar esse vídeo. E não apenas esse, vários vídeos. Mas é interessante como o universo, ele traz situações que nos fazem repensar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, porque as coisas que nós pensamos estão baseadas nas nossas crenças. E a crença que muitas vezes nos limita, e a mim limitava muito, é o conhecimento que eu poderia estar passando aqui não fosse de grande utilidade, que poderia inclusive ser parte do meu ego. Mas é interessante porque aconteceu algo em plena época do Natal que fez eu repensar isso. Eu até pensei que pode ter sido a propósito que o universo fez eu viver essa situação. Mas eu estou na Espanha e aqui na Europa as pessoas têm o costume de doar as coisas quando elas já entrarem em desuso, quando elas não querem mais. Ou até se elas têm sobrando, elas doam. E as pessoas podem utilizar. Muitas pessoas vendem e outras doam. Eu coloquei num anúncio, num grupo, se alguém tinha uma árvore de Natal para me dar, para me doar. Eu percebi que havia uma mulher que ela tinha interesse em me doar uma árvore. Essa senhora que queria então me dar a árvore de Natal, ela colocou lá: olha, eu tenho uma árvore de Natal aqui que eu posso doar para você. E veio essa moça e colocou embaixo: eu quero, você pode doar para mim? Então, essa senhora, acreditando que eu não iria responder, porque realmente eu demorei umas 2 ou 3 horas em responder, ela então doou essa árvore de Natal para a moça. E eu acredito que essa moça tenha se sentido, de certa forma, mal. Essa moça veio e me escreveu em privado, que falou assim: oi Vivian, eu vi o seu anúncio sobre a árvore de Natal e eu vim aqui te pedir desculpa, porque eu fui lá e conversei com a mulher sem saber se você já tinha conseguido uma árvore de Natal com alguém,
Eu simplesmente pedi para ela uma árvore de Natal. Mas depois eu pensei e vim aqui te pedir desculpas, porque eu acho que eu deveria ter te perguntado primeiro se você já tinha conseguido uma árvore. Então eu falei para ela que não, que eu ainda não havia conseguido uma árvore, mas que estava tudo bem. Então ela disse para mim: mas eu te agradeço profundamente por você ter colocado esse anúncio, porque se você não tivesse feito isso, eu nunca ia ter coragem de ir lá e pedir uma árvore de Natal, mesmo sabendo que os meus filhos gostam do Natal e que eu ia ficar muito feliz de poder dar uma árvore de Natal para eles. Mas quando eu vi que outra pessoa também tinha coragem de fazer isso, eu fui lá e pedi a árvore para mim. Mas depois eu vi que eu fiz uma coisa errada, porque eu queria uma árvore, então eu teria que ter colocado um anúncio. Eu mesma não tive coragem. Foi necessário eu ver que outra pessoa também teria coragem de pedir algo que é tão simples. Tudo bem, não tem problema, fique tranquila. No final, nenhuma outra pessoa me doou uma árvore, eu acabei comprando uma árvore de Natal, mas o que ficou de ensinamento dessa situação foi que muitas vezes a gente subestima as nossas ações por serem ações simples, ações que nós julgamos ser indiferentes ou insignificativas, mas por mais que nós acreditamos que essas ações não geram consequências, elas geram. E todas nossas ações geram consequências, sejam positivas ou negativas. E de certa forma, provocou essa situação um efeito contrário, porque ao invés de eu ficar descontente com a atitude da moça, eu olhei por outra perspectiva. Eu olhei e pensei: poxa, é uma coisa tão simples entrar num grupo e pedir uma árvore, aqui é tão comum isso acontecer, mas ela não teve essa coragem. Então o meu ato inspirou ela, e foi com base nessa perspectiva tomando a decisão de vir aqui gravar vídeos, porque a minha intenção é que o conhecimento que eu tenho como terapeuta, mas como ser humano também, possa contribuir e agregar valor na vida das pessoas. E se ao menos uma pessoa se beneficiar com isso, eu já estou feliz. Então eu vou me despedir desse vídeo dizendo que em breve eu estarei subindo outro. Pensem nas ações de vocês. Pensem quem poderá estar se inspirando agora nas suas atitudes. Em quem você está se inspirando agora para fazer o que você está fazendo na sua vida, ou em quem você precisa se inspirar. Conte para mim, deixe aqui nos comentários se alguma vez você tomou ação na sua vida, se você fez algo inspirada na atitude de alguém. Eu vou adorar ler. Um abraço de urso e até o próximo vídeo.